noite. Está resolvido o problema de transmissão da TVS a partir do emissor de São José. A solução foi encontrada num esforço do Governo em parceria com a RTP África através da cooperação portuguesa. Já lá vamos a esta notícia. Antes, o Banco Internacional de São Tomé e Príncipe pretende apoiar projetos de investimentos nas áreas de agricultura, pescas e de transformação com melhores taxas de juro. A intenção foi manifestada esta quinta-feira o Presidente da República, Carlos Villanova, pelo Presidente do Conselho Executivo do BISTEP. Foi durante o encontro no Palácio do Povo. Depois de felicitar o Presidente da República, o Presidente da Comissão Executiva do Banco Internacional de São Tomé e Príncipe abordou com Carlos Villanova sobre o apoio que o BISTEP tem e pode dar no desenvolvimento do país. Essencialmente falámos sobre o país, sobre o apoio que o BISTEP pode dar no desenvolvimento deste país, de São Tomé e Príncipe, e falámos da economia em geral e do estado de saúde económica de São Tomé e Príncipe e o apoio que nós podemos conceder, nós BISTEP, podemos conceder para cumprirmos com o slogan que nós usamos. Dizemos que o BISTEP é um dos motores de desenvolvimento socioeconómico de São Tomé e Príncipe. O apoio em crédito ou ao financiamento disponível para pequenas e grandes empresas são algumas facilidades que o banco propõe, mas o problema está com os juros que têm vindo a ser reclamados pelos clientes. E quanto a isso, o Presidente da Comissão Executiva do banco explica. As taxas de juros que às vezes dizem que é alta, infelizmente refletem um pouco também as situações de algum incumprimento por parte de alguns clientes. E, portanto, depois às vezes os bancos e o sistema financeiro em geral têm prémios de risco mais elevados porque têm que ter as suas rentabilidades. Contudo, para qualquer projeto que seja viável económica e financeiramente, nós temos linhas de crédito especiais com taxas de juros razoáveis já, significativamente mais baixas, taxas de juros que acabam por dar capacidade aos empreendedores para poderem implementar os seus projetos. Portanto, uma das situações que defendemos é, de facto, o desenvolvimento da iniciativa privada, o empreendedorismo. É importante que a iniciativa privada, por si, apresente também os seus projetos de investimento nas diversas áreas da economia, quer seja o setor primário, agricultura, pescas, pecuária, floresta, quer seja no setor secundário, todo tipo de indústrias transformadoras, quer seja mesmo no setor terciário, nomeadamente o turismo, que é um setor importante para este país. BISTEP mostra-se disponível em apoiar o crescimento econômico nas diversas áreas, motivando o espírito empreendedor. Está resolvido o problema de transmissão da TVS a partir do emissor de São José. A solução foi encontrada num esforço do Governo em parceria com a RTP África através da cooperação portuguesa. Com a superação do problema, cerca de 80% do país já beneficia dos sinais desta única estação televisiva nacional. Durante 3 semanas, mais de metade da população são-tomense esteve privada da emissão da única televisão nacional TVS, devido a uma avaria grave no emissor de São José, que cobre cerca de 70% do território nacional. A avaria foi grave, os equipamentos danificados nós ainda não conseguimos os recuperar, mas ao mesmo tempo que o Governo diligenciou no sentido de buscar recursos financeiros para mandar vir os módulos queimados, em simultâneo desenvolvemos um trabalho, um expediente junto da cooperação portuguesa, nós nos socorremos do acordo de 1995, rubricado entre o Estado são-tomense e o governo português, eu refiro a 1995, e nos socorrendo desse acordo, nós encetamos diligências junto da cooperação portuguesa e, de facto, nos foi possível resolver essa situação.
dizer que, pronto, pedimos e agradecemos a compreensão dos nossos telespectadores. O Serviço da Televisão Nacional é um serviço público, obrigação do Estado, portanto, fazer com que o cidadão tenha acesso à informação todos os dias. O problema já está solucionado e a emissão já está no ar. Questionado sobre a durabilidade deste emissor, ora montado, o secretário de Estado para a Comunicação Social respondeu: Não há nada neste mundo vivente, nesse nosso planeta, que não esteja sujeito a possíveis avarias ou possíveis contratempos. Mas não, dos expedientes que fizemos, independentemente de nós conseguirmos, como eu já disse, no quadro da cooperação portuguesa, fazer vir um equipamento, uma RAC completa, tecnicamente chamamos isso de RAC, entre os emissores, os excitadores, os amplificadores e todo o resto, também fizemos questão de que sejam os próprios técnicos portugueses da RDP, pessoas com grande experiência, bastante experiência, chegaram ainda ontem à noite ao país e hoje, esta manhã, estou a falar convosco, agora são 15h30 e nós já temos a emissão da TVS no ar. Antes dos equipamentos serem embarcados para São Tomé, foram testados em Portugal, foram devidamente calibrados para o canal 11, que é o canal da TVS que teve problema, e portanto houve um trabalho com muita perícia, creio eu, e temos a emissão no ar. Tínhamos algum receio porque de facto este emissor que nós recebemos agora de Portugal, comparativamente com o nosso original Kikimo, é ligeiramente mais fraco em termos de potência. Eu não refiro a qualidade de imagem, eu refiro-me à potência, e tínhamos algum receio para que, ao chegar à região autónoma, por isso houvesse alguma distorção. Mas felizmente estive em contacto com o delegado da Comunicação Social na região autónoma do Príncipe ainda agora, e confirma-me que sim, que está em perfeitas condições os sinais da TVS no Príncipe também. Adelino Lucas agradeceu a cooperação portuguesa que permitiu a resolução do problema através da RTP África. Pessoal, em nome do Governo, toda a colaboração da cooperação portuguesa, particularmente da RTP África. E neste particularizar o empenho e a dedicação do Sr. Henrique Vasconcelos, que é o delegado da RTP África em São Tomé. A sua colaboração foi fundamental. E eu gostaria de, ao mesmo tempo, agradecer também a equipa técnica da RTP que se disponibilizou em deslocar a São Tomé. É verdade que tem emissões outras no quadro dos próprios serviços da RTP África em São Tomé, mas disponibilizaram-se em também, tecnicamente, nos assistir na montagem deste emissor, desse equipamento, esse complexo. Um apelo foi deixado à empresa de água e eletricidade, EMAI. Esperamos contar com a colaboração da própria EMAI, para que não voltemos a ter novamente problemas com os nossos emissores, porque são equipamentos que já não se fabricam, são equipamentos ainda analógicos e já não se encontram no mercado. E essas coisas não vendem-se, são por requisição, por encomendas. E numa altura que já não se produz, portanto, pedir que nos planos de corte da EMAI tomassem em consideração o caso específico dos centros emissores de São José e de Macambrará. Questionado sobre o problema existente na emissão da TVS em Santa Catarina, segundo o secretário de Estado, esforços estão a ser evitados para se resolver o problema. Felizmente, conseguimos uma parceria com a Unitel, que também tem lá seus emissores, seu macho, seu emissor, e tem lá um grupo gerador. E nós nos socorremos num quadro de parceria com o gerador da Unitel, e acredito que agora que resolvemos o problema de emissor do canal 11 de São José, creio que na próxima semana resolveremos o problema também de Santa Catarina, concretamente. Portanto, eu refiro Santa Catarina, não Lembá, porque Lembá, o resto de Lembá, Neves, há a garantia da emissão televisiva regular sem qualquer problema. A primeira fase de implementação da televisão digital terrestre, TDT, poderá acontecer em janeiro de 2022, segundo o secretário de Estado para a Comunicação Social, Adelino Lucas. É um processo que está em curso. A Covid-19 alterou tudo, atrasou muita coisa, e devo confessar-vos que ainda hoje, estive em conversa com o consultor, que se chama Sr. António Navarro, é o professor
em Coimbra, e ele representa uma firma que chama-se Wivdo, com a qual nós rubricamos o acordo. Se for possível, talvez ainda no mês de dezembro ele poderá deslocar a São Tomé. Se não for possível, a boa nova é que finalmente conseguimos desbloquear um valor superior a 230 mil euros, já foi transferido, portanto já está nesse processo de transferência para a implementação da primeira fase do projeto. Portanto, tendo em conta a nossa realidade, nós decidimos partir o projeto TNT em 3 etapas. A primeira etapa é esta, que já tem uma verba garantida. O que é isso da primeira etapa? Primeira etapa implica a instalação da cabeça de rede, que se funcionará na própria TVS, no edifício da TVS, e cobrirá os grandes aglomerados populacionais de Água Grande e Mesós. Numa segunda etapa, cobrirá provavelmente Cantagalo, Lembá-Lobata e a região autónoma do Príncipe. E numa terceira etapa, toda a componente adicional dos estúdios da própria televisão nacional, que também terá que ser digitalizada para responder à demanda dos novos desafios. Os deputados da Assembleia Nacional aprovaram na Generalidade um conjunto de diplomas com destaque para a Lei das Pescas. A proposta de alteração da Lei Quadro das Receitas Petrolíferas foi retirada pelo proponente, ou seja, o Governo. A sessão teve seu início com a tomada de posse do deputado Hélder Paquete em substituição do deputado Carlos Villanova do ADI. Em seguida, os deputados começaram os trabalhos de discussão e aprovação na generalidade dos documentos agendados para a ordem do dia na plenária desta quinta-feira. Foram aprovados na generalidade a resolução que dá assentimento ao Presidente da República para se ausentar do país para participar na segunda edição do Fórum Pan-Africano a realizar-se na capital angolana, a Lei das Pescas e Aquacultura e a resolução que aprova o orçamento da Assembleia Nacional. Entretanto, a proposta de lei da primeira alteração da Lei Quadro das Receitas Petrolíferas foi retirada pelo proponente, que é o Governo. A situação económica e social do país merece de todos uma atenção cada vez maior. Palavras do líder da coligação PCD-MDFM-UDD durante a sessão plenária de hoje. O país tem enfrentado desafios que são típicos de pequenos estados insulares e que têm afetado a sua capacidade de lidar com choques e ter um orçamento equilibrado. Nesse contexto econômico de insularidade, o Estado deve encontrar soluções mais assertivas para os problemas econômicos que nos afetam e que permitam travar a degradação econômica. Face ao aumento do custo dos produtos de primeira necessidade no mercado internacional, tem-se verificado nos últimos tempos um agravamento dos custos destes produtos no mercado interno. Apelamos deste modo ao Governo no sentido de adotar medidas urgentes, visando diminuir o impacto desse aumento no dia a dia da nossa população. Instamos também o Executivo a ponderar sobre a possibilidade de diminuir, mesmo que for apenas num período de 3 meses, as taxas sobre os produtos como açúcar, óleo alimentar, feijão, espaguete, etc., de modo a diminuir os custos desses bens no mercado interno, aliviando assim o orçamento das famílias. Ainda na sua declaração política, o líder da bancada parlamentar da coligação PCD-MDFM-UDD apelou ao Governo a encontrar saídas para resolver as reivindicações dos profissionais da saúde. A este respeito, deixamos uma palavra de encorajamento ao diálogo para o bem do nosso povo. Um apelo à nossa população para continuar a aderir à campanha de imunização contra a Covid-19. Os dados estatísticos recentes são animadores, mas não devemos nos envaidecer nem repousar na crença de que tudo já passou e a doença não existe mais. Concernente a este, é importante lembrar o aumento dos casos que tem se verificado ultimamente na Europa.
O Primeiro-Ministro quer maior envolvimento da classe feminina na política nacional. Jorge Bom Jesus, que discursava na abertura do primeiro retiro sobre o empoderamento político das mulheres que decorre durante 3 dias no CATAP, sublinhou que o país constrói-se com homens e mulheres. Vários desafios se colocam ainda as mulheres santomenses para atingirem o tão falado empoderamento das mulheres. Reconhecendo estes factos, as mulheres santomenses decidiram realizar o primeiro retiro sobre o empoderamento político da classe feminina. CATAP acolhe este evento de 3 dias. É importante este retiro, por quê? Porque muitas vezes nós dizemos às mulheres, é importante que mais mulheres, nós próprias mulheres temos esse discurso, que as mulheres precisam se chegar à frente. Nós acreditamos que nós temos força, que nós podemos, mas nós não podemos ir sozinhas, porque a Aula Espírito Santo diz mesmo no seu poema que juntas nós somos mais, juntos, nós mais os homens. Nós estamos aqui, vamos nos capacitar, vamos ter um momento de partilha, um momento de conversa, de trocas de ideias. Quando nós sairmos também, quando nós organizarmos, nós devemos lembrar de incluir também os homens. À luz da nova lei dos partidos políticos, aprovada em 2021, estabelece que a Assembleia da República seja ocupada por 30% das mulheres. As Nações Unidas querem que isso seja cumprido na próxima legislatura. Nas próximas eleições autárquicas e legislativas, todos os partidos que têm que ter em lugares elegíveis pelo menos 30% de mulheres. Esta lei foi aprovada durante um mandato de governo liderado por Sua Excelência o Senhor Primeiro-Ministro, aqui presente. Isso demonstra que, com uma liderança forte, a mudança é possível. O empoderamento das mulheres na política deve ser entendida como fortalecimento da democracia santomense, disse Jorge Lopes Bom Jesus, que considera de oportuno a necessidade das mulheres se envolverem nos lugares de destaque. Qualquer nação que não tire proveito maioritário e da enorme potencialidade da mulher no processo de desenvolvimento sustentável está condenada ao fracasso. São Tomé e Príncipe precisa de uma maior participação das mulheres no processo de desenvolvimento social, político, econômico e cultural. Bom Jesus, que discursava sobre o olhar atento das mulheres, deixou aberto todo o apoio à classe feminina. Que o tema do empoderamento das raparigas e mulheres é não somente oportuno na agenda de transformação da nação são-tomense, como também gratificante para mim, enquanto governante, cidadão progressista, pai de família e pai de meninas. O primeiro passo já foi dado, como tanto se disse aqui, ao nível desta legislatura, com a revisão e aprovação da Lei dos Partidos Políticos, no seu artigo 28º, princípio de equilíbrio de gênero, portanto, com um mínimo de 30% por enquanto de lugares elegíveis. Mulheres organizam o primeiro retiro sobre o empoderamento político das mulheres de São Tomé e Príncipe, numa altura que já existem leis que obrigam que 30% dos assentos das assembleias regionais e nacional sejam ocupados por mulheres. A taxa de pobreza em São Tomé e Príncipe é menor em comparação com outros países da África subsaariana, como Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estatísticas durante um seminário que marcou a comemoração do Dia Africano de Estatísticas, que se assinala esta quinta-feira.
Este seminário sobre modernização dos dados estatísticos é da iniciativa do Instituto Nacional de Estatística e surge por ocasião do Dia Africano de Estatística, que se comemorou esta quinta-feira. A data é celebrada todos os anos para sensibilizar o público sobre o papel importante que os dados estatísticos desempenham em todos os aspectos da vida social e para o desenvolvimento económico. Dia 18 é o Dia Africano para a Estatística. E o tema deste ano é modernização dos dados estatísticos em simbiose com questões socioculturais. Nós o que procuramos fazer é convidar todos os parceiros, bilaterais e multilaterais, envolvendo a administração pública neste exercício estatístico, com o intuito de quê? De se interpretar, analisar e saber em que medida se pode ou não usar um indicador ou outro indicador, as técnicas que se usa para recolher este indicador e como é que o mesmo pode ser fiável, robusto, com um intervalo de significância estatística. De acordo com o vice-presidente do INE, com o auxílio das novas tecnologias, a instituição tem conseguido fazer recolha de dados com mais facilidade. Na nossa modernização é a geolocalização. Antigamente, nós percorríamos as casas aleatoriamente. Hoje as casas estão georreferenciadas por infraestrutura, nós sabemos onde tem um chafariz, onde tem uma casa, onde a casa já foi incendiada e vamos fazer a nossa geolocalização, permitindo o quê? Rapidez no processo de recolha, tratamento e divulgação. Durante o seminário foram apresentados vários indicadores e suas valências, com destaque para a recolha de dados administrativos e como tratá-los. Convidamos muitas pessoas da administração pública, porque um dos indicadores que nós vamos apresentar nessa tertúlia é como é que os dados administrativos eles podem ser recolhidos e como é que podem ser tratados e a implicação desses indicadores do ponto de vista estatístico, para que após esses indicadores serem trabalhados, servirem de base para a tomada de decisão em qualquer setor económico, social ou político a nível nacional. Nós vamos apresentar alguns valores sobre o crescimento económico, porque que o PIB está a crescer ou não está a crescer, qual é o percentual, para que os convidados percebam que um indicador também tem muito impacto no outro. Acaba sendo meio um efeito dominó. Se a economia cresce muito, se a economia é mais robusta, isto pressupõe-se que o índice da pobreza seja mais baixo. Através de um estudo realizado com o apoio do Banco Mundial e com assessoria de uma consultora internacional, conseguiu-se fazer a medição do nível de pobreza de São Tomé e Príncipe comparativamente com outros países da África subsaariana. São Tomé tem uma pobreza acentuada em 25,9 pontos percentuais, um bocadinho melhor do que outros países africanos. Por exemplo, nós temos Angola com 49,9% e Guiné-Bissau nós temos 68,4%. Por isso, a nossa linha da pobreza em relação aos demais países acaba sendo ligeiramente melhor. E concernente a desigualdade no país, nós também temos uma desigualdade de 42,4 pontos percentuais. Cabo Verde tem 42,4% e Guiné-Bissau tem 50,7%. Então isso quer dizer que em relação aos outros países para lá, a nossa pobreza está ligeiramente abaixo do que eles, estamos ligeiramente melhores. Dia Africano de Estatística, comemorado no país com um seminário promovido pelo INE sobre o lema Modernização dos Dados Estatísticos. Uma exposição fotográfica marcou a comemoração do centenário do Partido Comunista Chinês no país. Uma iniciativa da Embaixada da República Popular da China em parceria com o Grupo Parlamentar de Amizade São Tomé e Príncipe, China. A expansão da China é irreversível graças ao comando do Partido Comunista, o único que demonstrou ser capaz de transformar esta nação. Como segunda maior economia do mundo, é alusivo ao centenário, foi exposta esta quinta-feira na Assembleia Nacional uma exposição fotográfica para marcar a data.
e a Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe têm mantido comunicação e cooperação estreitas, enquanto o Partido Comunista de China e os partidos políticos santomenses também têm realizado constantemente intercâmbio interpartidário amigável e troca de experiências em governança do Estado. Perante as mudanças do mundo sem precedentes no último século e a pandemia Covid-19, tanto a China como São Tomé e Príncipe estão a enfrentar desafios árduos, tais como combater a pandemia, estabilizar a economia, melhorar a vida do povo e promover o desenvolvimento. A China está disposta a trabalhar de mãos dadas com São Tomé e Príncipe, apoiando-se um ao outro para melhorar constantemente o bem-estar dos dois povos e promover as relações sino-santomenses a alcançar novos êxitos. O cenário estava carregado de história e simbolismo. A embaixadora da República Popular da China em São Tomé e Príncipe defendeu que este centenário tem muito simbolismo para o seu país. Reformas, revoluções e soluções foram aplicadas uma após a outra para salvar o país, mas todas terminaram em fracasso. Em 1921, na integração do marxismo-leninismo com o movimento trabalhista na China, surgiu o Partido Comunista de China, que mudou profundamente o destino de nosso país e a tendência do desenvolvimento do mundo. Nos últimos 100 anos, o Partido Comunista de China, tomando a revitalização da nação chinesa como sua meta de luta, tem liderado o povo chinês para alcançar 4 grandes conquistas. O presidente da Assembleia Nacional acompanhou a exposição organizada pelo Grupo Parlamentar de Amizade China-São Tomé e Príncipe. Que esta exposição para nós serve de lição de um país pobre e que enfrentou muitas dificuldades, que em 100 anos, hoje, é uma potência internacional. Isso significa que quando um povo está determinado, unido e sabe efetivamente o que quer, tudo é possível. E nós estamos nesta caminhada, a gatinhar ainda é verdade, com alguma dificuldade também reconhecemos, mas não vamos desistir, temos que saber ultrapassar as barreiras, não são poucas, mas também com a ajuda da comunidade internacional, sobretudo da República Popular da China, e como disse bem, nós somos parceiros fiéis. Delfim Neves disse ainda que São Tomé e Príncipe tem tudo para dar certo. Nós não estamos ainda na desgraça, mas estamos na dificuldade. Mas nós temos coragem e sabemos que, com o apoio da República Popular da China, iremos trilhar. Não chegaremos tão já ao nível da China, mas queremos chegar ao meio do caminho daquilo que a China conseguiu nestes 100 anos. República Popular da China comemora o seu centenário com a inauguração de uma exposição fotográfica, onde contou com a presença do presidente da Assembleia Nacional e os deputados. Uma exposição que estará disponível ao público durante 2 semanas. A escola segura depende de mim e de ti. Este é o lema da campanha de sensibilização lançada esta quarta-feira pela Federação Nacional das Associações Académicas das Universidades de São Tomé e Príncipe, inserida nas celebrações do Dia Internacional dos Estudantes. A Federação Nacional das Associações Académicas das Universidades de São Tomé e Príncipe procurou sensibilizar os estudantes do país, levando até eles mensagens que despertam a atenção para a prevenção da Covid-19. Associado a isto, esta quarta-feira, os representantes das associações acadêmicas foram contemplados com máscaras para distribuírem a todos os alunos das universidades do país. Nós da Associação Acadêmica, juntamente com a Federação, nós tivemos um encontro relativamente também com a Embaixada da China Popular e nós promovemos neste dia que anualmente se comemora. Então nós realizamos essa atividade e também vai ser com a entrega das máscaras para todas as associações acadêmicas das universidades. E qual é o objetivo?
O objetivo será de chamar a atenção, né? Porque nós, como havia dito, né, a sensibilização e também da distribuição das máscaras nas universidades. Nós sabemos que os estudantes universitários têm a responsabilidade, conhecem o efeito da pandemia. Então, nós, juntamente, sabemos que eles têm conhecimento, então estamos a realizar esta atividade em relação à distribuição das máscaras em toda a universidade. Ainda nesta atividade, foi lançada a campanha de sensibilização denominada A Escola Segura Depende de Mim e de Ti. Esta pandemia tem nos levado a repensar as nossas atividades como estudante, mas estamos com a perspectiva de forma solidária, resiliente e unidos, com um só propósito, e formemos uma corrente de solidariedade, apesar das enormes dificuldades e situações adversas, e que tem sido um dos principais focos da preocupação da Federação Nacional das Associações Acadêmicas Santo Tomé e Príncipe. O momento ficou marcado com poemas e teatros. Esses retratos panorâmicos em seus modos de expressar, só deste modo encontro a essência divina da sua obra completada. As vejo, as sinto, como pelo beijo. Você não foi para a aula? Tem que ir para a escola obrigatoriamente. Menina, cadê tua máscara? Rapaz, deixa-me sem máscara, eu não acho para brincar. Menina, você não sabe que tem Covid. O dia foi aproveitado para promover encontros entre diferentes estudantes universitários e também para enaltecer a importância dos estudos e dos estudantes na construção da sociedade. Hoje é nosso dia, que nós podemos usar esse dia para nós podermos tentar melhorar o nosso comportamento. Como o presidente já tinha falado, né? Aquele que não batalha para o seu futuro, vive no futuro que a vida lhe der. Então há uma necessidade de nós alunos batalharmos fortemente para o nosso futuro, para nós conseguirmos construir aquilo que a gente realmente gostaria de ser ou de viver mais tarde. Federação Nacional das Associações Acadêmicas das Universidades de São Tomé e Príncipe comemora o Dia Internacional dos Estudantes com o lançamento da campanha de sensibilização contra a Covid-19 nas universidades. A campanha de sensibilização sobre o uso de plásticos chegou esta quinta-feira à Escola Básica de Neves, uma iniciativa da FONG no quadro da Quinzena da Cidadania. As questões relacionadas com esta campanha, que teve início nesta quarta-feira, estão ligadas à proteção do meio ambiente e, sobretudo, à gestão dos recursos naturais em São Tomé e Príncipe. Em conjunto, as organizações Fundação Novo Futuro e a Fundação da Criança e da Juventude utilizam a posição das suas vozes para sensibilizar a população para a importância da mesma. Dando continuidade às atividades da terceira edição da Quinzena da Cidadania, apresentaram a temática do consumo do plástico esta quinta-feira aos alunos da Escola Básica de Neves, professor Domingos Batista dos Santos Daio. Nessa palestra, eu aprendi que devemos proteger o nosso planeta e não deixar plástico sempre espalhado. Basicamente, na nossa escola tem plástico instalado. E o que você acha que deve ser feito para que evitasse isso? Devemos recolher os plásticos, devemos no chão. Lavar o plástico, em seguida dobrá-lo e colocar no coração. Eu aprendi que o lixo não deve ser deixado à toa e nós temos que ajudar a acabar com esse problema. E de que forma Jeremias irá ajudar para acabar com esse problema? Diria que nós, os mais novos, devíamos contribuir com isso para acabar com o lixo, não só na nossa escola, como no nosso país. Pelos depoimentos dos alunos, a mensagem parece ser bem transmitida. Ontem nós levamos a quinzena para Angulares e hoje nós trouxemos para o distrito de Lemba, concretamente em Neves, nessa escola básica. Em termos de expectativa, posso dizer que correu espetacular. Houve uma motivação interativa, uma participação ativa de parte dos estudantes. Graças a Deus colaboraram muito bem, né, e fez com que a atividade culminasse com sucesso. E ao mesmo tempo também fazer um apelo
a toda a população do distrito de Lembá para colaborar nesse processo, mesmo em casa, fazendo um uso reduzido de plástico, tendo em conta que é uma preocupação não só da parte da sociedade civil, como também do próprio governo central. Alunos da Escola Básica Professor Domingos Batista dos Santos Daio, em Neves, sensibilizados sobre o consumo do plástico. Há cerca de uma semana que não há registros de casos positivos da Covid-19 no país. Nas últimas 24 horas, 8 pessoas recuperaram da doença em São Tomé, de acordo com os dados atualizados do Ministério da Saúde. Total de pessoas com Covid-19 confirmado, 3.731. Nas últimas 24 horas, não se registrou casos positivos da Covid-19 a nível de São Tomé e Príncipe. Total de pessoas com Covid-19 sob vigilância, 13, dos quais 13 em isolamento domiciliar na ilha de São Tomé. Total de morte, 56. Total de recuperado, 3.662. Nas últimas 24 horas, registrou-se 8 casos recuperados da Covid-19 a nível de São Tomé. É o final. Boa noite.